buenas tardes a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs, grupos e todos os servos de Deus que todos os domingos, às 2 da tarde, participam desta classe, que ha sido uma bendição para nossa vida espiritual. Cada domingo, a meditação em este livro, da primeira epístola de Pedro, ha traído um fortalecimento para nossa vida espiritual e ha permitido que ele temor, a chama dele temor, esteja encendida e que jamais nossa fé se converta ou vuelva a ser uma fé religiosa, porque Deus nos liberou desta fé religiosa, que é a emoção, os sentimentos negativos, esta fé negativa, esta fé que não aceita comer delas migalhas, e Deus nos deu a fé abraâmica, ou seja, a fé antiga, que não aceitamos conhecer a verdade, seguir a um Deus vivo e ter uma vida qualquer. Ademais de nossa salvação, claro, nós outros queremos a vitória em vida para glorificar a nosso Deus. Antes de seguirmos a meditação, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe. Cierre os olhos, meu Deus e meu Padre, em o nome de nosso Senhor Jesucristo. Uma vez mais estamos com tus servos, reunidos acá para alimentar-nos. Pero eu lhe pido, ó Deus, libera o entendimento, abre o entendimento de tus servos, para que eles possam entender qual é a vontade do Senhor, porque o Senhor deseja que nós outros venhamos a permanecer em la fé, em la servidumbre, hasta a muerte. Deus mío, se há um servo tuyo indisposto, se há um servo tuyo com um dolor ou com ganas de entregar-se ao pecado, às maldições, que sejam livres agora, Senhor, livre de todo ele mal. Se há um servo tuyo que está a ponto de cair em uma trampa del diabo, delas tinieblas, livra-los antes que seja demasiado tarde. Receba força, obreiro, receba força, colaboradores, CPOs, receba força, todos os servos, para dizer não à vontade da carne, para dizer não aos desejos pecaminosos. Meu Padre, conduzca esta classe. Permita que eu ouvi de mim, de lo que eu quero falar, e acuérdame lo que tu queres dizer. Não permita que eu hable em la carne, mas que ele, Senhor, habla em minha boca, para que eles escutem lo que tu queres que eles venham a escutar. Espírito Santo, toma a direção e bendiga e repreenda toda distração em nome de Jesus. Amém. Agora vamos seguir meditando no livro da primeira epístola de Pedro. Nós outros já meditamos ele capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 25. Foi muito bueno. Agora vamos pensar a meditar nele versículo, nele capítulo 2, versículo 1. Mas primeiro, coloque ele tema da classe, se és tão amável. Derrando, pois, aí está. Derrando, pois, toda a.
O que Deus quer é que uno venga a deixar. Mientras uno não deixa aquilo que lhe separa de Deus, aquilo que lhe contamina, aquilo que lhe hace débil, Deus não pode se revelar para uno nunca. Porque para que Deus pueda revelar-se a uno como ele se revelou a Abraão, ele se revelou a Isaac, se revelou a Jacob, que deixou de ser Jacob para ser Israel. Porque Deus se revelou para eles, porque eles entenderam, algo tenho que deixar, algo tenho que abandonar para que a promessa, para que Deus pueda se involucrar em minha vida. E quando Deus se involucra em la vida del hombre, e o homem se involucra com Deus, é impossível sua vida seguir igual, porque a transformação ella começa desde adentro hacia afuera. Deus é glorificado em nossas conquistas, em nossas bendições, e Deus é glorificado em nosso comportamento, em nossas atitudes. Todos se dão conta que somos de Deus, que não és um Deus morto, que não és um Deus de papel, mas Ele Deus que venceu a morte, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aí está, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, vamos hoje apenas meditar neste versículo 1. Mire que Pedro ha dito, portanto, desechando toda, não és uma parte, não és um pouquinho, ele deixa claro, portanto, desechando toda malícia e todo engano e hipocrisias, envídias e toda difamação. Veja que todo isso, malícia, engano, hipocrisia, envidia e toda difamação, são coisas que Pedro estava dizendo ao povo, a sua gente, ao povo de Deus, que estas coisas não permitia que eles pudessem ter um bom relacionamento com Deus. Há um maliciosos, há um enganando, há um com hipocrisia, envidia e toda difamação, que é murmuração. Com tudo isso, eles poderiam conquistar bendições, porque há gente conquistando as bendições de Deus, há gente conquistando isso, conquistando aquilo, mas por não abandonar, porque ele diz aí, desechando toda malícia, não é uma parte, ou seja, uno não quer abandonar essas coisas, e essas coisas impedem ou impedirá que uno tenha um encontro com Deus, uma experiência verdadeira com Deus, porque quando nós outros hacemos um voto com Deus, manifestamos nossa fé, conquistamos isso, conquistamos aquilo, mas a maior vontade de Deus é que aconteça um câmbio em nossa identidade. Quando conhecia Jesus, eu tinha uma identidade carnal, era uma pessoa carnal, era uma pessoa que vivia escravo da fé religiosa. Mas quando houve o encontro com Deus, a identidade cambiou. Eu deixei todas essas coisas por um prêmio,
para alcançar minha experiência com Deus. E aqui, o que me chamou a atenção neste versículo é Isaías: portanto, desechando toda, não és uma parte, és toda a malícia, todo engano, toda a hipocrisia, murmuração, todo que és desagradável, o não tem que echar fora, porque se não echar fora, nunca acontecerá um encontro com Deus. Há muita gente que ha dito: eu já abandonei isso, eu já abandonei aquilo, mas não abandonou todo. A entrega dele, Senhor Jesus, é toda. Se nossa entrega não é 100%, não vai servir. Esse relacionamento não terá nada de bueno, não acontecerá, melhor dito. A explicação diz assim: os nascidos de Deus devem viver de modo que suas obras glorifiquem a seu Padre continuamente. Para que minhas obras, para que suas obras glorifiquem ao Padre continuamente, temos que a diário estar desejando, estar rechaçando, estar abandonando todo que pueda impedir nosso bom relacionamento com Deus. Há gente que habla assim: eu gostaria de ter a fé de fulano. Fulano tem uma fé muito grande. Não é assim. A fé é de acordo ele relacionamento de uno com Deus. Veja a fé de Abraão. Veja como era a fé de Isaac. A fé de Israel. Eram homens seguros, homens que a situação, por mais caótica, por mais impossível, eles não logravam em dudar, porque seu relacionamento com Deus era tão forte que não havia espaço para a dúvida, para a maldita dúvida, porque a dúvida é madre de la malícia, la dúvida é madre de la hipocrisia, la dúvida é madre del engano. Por isso que ele habla aí, frente a isso, Pedro descreve vícios próprios del viejo homem, que já não pode estar presentes em aqueles que foram regenerados, pois receberam uma natureza espiritual. Como pode uma pessoa que tem a natureza de Cristo estar com malícia? Não é normal. Está sendo hipócrita, enganando, defamando? Não. Quem tem a natureza de Cristo está dia tras dia rechaçando, alejando-se destas coisas que lhe podem impedir de viver um bom relacionamento com Deus. Veja que mientras Jacob ele lutava contra Deus, ele nunca teve um encontro com Deus. A gente lutando em contra Deus. Mas teve um momento que ele lutou com Deus. Lutar com Deus é uma coisa. Lutar em contra Deus é outra coisa. E quando ele lutou com Deus, ele prevaleceu. Prevaleceu com os homens e com Deus. Por quê? Porque ele, isso, o que Deus queria, quedar-se em la total
em la completa dependência de Deus. Quem depende de Deus está todos os dias rechaçando o que lhe pueda contaminar. Aí diz assim, por exemplo, Pedro cita el engano, ou lá hipocrisia, também chamada levadura de los fariseus. Estes se conduziam de modo fingido, tanto delante del Senhor, como de los homens, e de esta forma contaminavam a las pessoas com engano. Veja que em aquela época já haviam pessoas com esta natureza, que estava em el meio del pueblo de Deus, solo com a intenção de contaminar. Estão contaminados, não estão de acordo com isso, com aquilo, são pessoas de difícil relacionamento, mas eles quedam ali contaminando a um, contaminando a outro, no máximo que ele pueda contaminar. E se um se permite contaminar-se, quando um se dá conta, antes que tinha bons olhos, hoje há malícia. Antes era fiel, honesto, hoje você vê aquele honesto enganador. Antes media, vigilava suas palavras, hoje vive murmurando, difamando a outros, tomando atitudes precipitadas, e tudo isso porque se deixou contaminar. Aí mais uma placa, ponga aí, por favor. Pedro também recomenda o abandono de la malícia, de la envidia e de las difamações. Veja que toda pessoa carnal lhe gusta, lhe encanta ser envidiosa. Aquele que tem envidia de los demais são aqueles que não têm a mesma disposição de lutar como aquela pessoa lutou para conquistar. Ele envidioso, ele quer ter o que o outro tem, mas ele não quer pagar o mesmo preço que aquele pagou para ter o que tem. O envidioso quer ter tudo que os demais têm, mas não quer sacrificar, não quer lutar com Deus, vive lutando em contra Deus, porque aquele que tem envidia de los demais, estes pruebam que estão em la carne. Aí para terminar diz assim, las quales são obras carnais que conduzem a la condenação eterna. Uma pessoa que vive defamando a los demais são pessoas que são nascidos de la carne. Quando você vê uma pessoa que sua intenção é solo difamar, é solo hablar mal, é solo echapá-lo em los demais, esta pessoa é de estar condenando-se a ella mesmo, será uma condenação eterna. Por aqui vamos a parar, porque hoje meditamos nele primeiro versículo. Próximo domingo, não haverá classe, não vamos ter classe, porque próximo domingo nós outros vamos a participar de la reunião, ponga lá a placa, vocês estão amáveis, graças, la reunião de la lâmpada encendida, domingo 27 de junho, 5 da tarde, para obreiros, grupos, todos os grupos e servos. Quem vai a realizar esta reunião será ele, senhor o bispo Gustavo.
Vai ser uma grande bendição. Nesta reunião, quem já és uma lâmpada encendida, vai quedar brilhando mais e mais. Quem está apagando-se, irá acender-se. E quem já está apagado ou já se apagou, poderá vir para que a lâmpada vuelva a estar encendida. Será algo tão forte que sua vida será marcada por esta reunião. Passe la voz. Será 5 da tarde. E nas igrejas, os pastores não estarão fazendo nenhuma reunião com os terdes obreiros. Já para que os terdes vajam à sua igreja de manhã, aqui de Guayaquil, vá à sua igreja de manhã, haga sua búsqueda a Deus, colabore, terminando, vá à casa, prepare o almoço, dê atenção à família, descanse um ratito, e 5 da tarde, todos os obreiros, obreiras, colaboradores, uniformados, todos estarão uniformados. Os obreiros, colaboradores estarão aqui na catedral, todos aqui de Guayaquil. E os demais das igrejas, das províncias, os que estão muito lejos, receberão o link para participar pela conferência. Será algo tão forte. E todos os grupos devem vir, os obreiros que estão em los grupos, porque todos os grupos há obreiros, os obreiros devem invitar a todos os del grupo para estar, a los servos, evangelizadores, Caleb, cura de los vícios, grupo Rove, todos para estarmos 5 da tarde. Quem estuvo lá a última vez, que tuvo a reunião, sabe que foi uma grande bendição. Aí está, reunião da lâmpada encendida. Será 5 da tarde este domingo, esse próximo domingo. E eu tenho a certeza que Deus bendecirá. Manhã, nele programa Obreiros em Foco, eu vou a seguir revelando as 5 características de quem não tem o Espírito Santo. Já falei da primeira característica nele programa de viernes e vou estar este lunes mostrando a segunda característica. Não perda, passe a voz, invite as pessoas para participar do programa, prepare uma sídia, aqui está a minha sídia preparada, prepare uma sídia, ponga na sídia uma Bíblia, e todos os dias, de lunes a viernes, 9 da noite, hasta 9h30, nós outros hacemos ele programa, e nele final dele programa, há uma búsqueda ao Espírito Santo para fortalecimento de nossa vida e de nossa fé. Eu tenho a certeza que Deus bendecirá. De aqui um rato, 4 da tarde, atenção, todos deles CPO, estaremos na classe dele CPO. Aqui está o livro, porque estamos meditando neste livro, como vencer suas guerras pela fé. É um livro que está traindo para nós outros uma grande edificação. Então, você que é dele CPO, não perda a hora, 4 em ponto, estaremos começando a classe dele CPO. Vamos fazer a oração para que o Espírito Santo bendiga todos os tedes, e quando terminar acá ele programa, eu vou estar enviando ele estúdio para que você pueda ler novamente e não vá se olvidar. Temos que echar fora todo aquilo
que impide de nosso bom relacionamento com Deus. A malícia, o engano, a hipocrisia, tudo que desagrada a Deus, há que echar fora e viver com uma nova natureza espiritual. Como isso, Jacob, ele tomou a decisão de não mais lutar em contra Deus, mas lutar com Deus. Você está lutando com Deus ou em contra Deus? Pense nisso. Pense em tudo isso. Pense-lo. Como está a sua atitude? Lutando com Deus ou lutando em contra Deus? Cerre seus olhos. Espírito Santo, muitíssimas graças por mais uma classe. Cada versículo que meditamos alimenta nossa fé, alimenta nosso espírito e proporciona-nos um renovo, uma renovação que nos dá a segurança que não estamos solos. Solo se encontra nossos inimigos, solo se encontra aqueles que trabalham dia tras dia para destruir-nos. Espírito Santo, eu pido ao Senhor que Ele, Senhor, bendiga a todos os servos. Quando digo todos os servos, os obreiros, as obreiras, os colaboradores, CPOs, que Ele, Senhor, bendiga todos os grupos e fortaleça todos os grupos, ó Espírito Santo. Bendiga de maneira extraordinária, para que eles sejam, Espírito Santo, aqueles que dão testemunho, discípulos dele, Senhor, para que a obra cresça, levanta mais trabalhadores, permita que encontremos mais trabalhadores, para que a obra em este país cresça, a se nascer adentro deste jovem, desta jovem, ele desejo de predicar tu palavra e nele altar, que este desejo seja posto por ti, porque quando ele, Senhor, colocou adentro mim, desejo de lhe servir nele altar, nada pudo detener-me, nada, nem coisas, nem pessoas pudo detener-me, e eu determinei que vou a morrer a servindo ele, Senhor, nele altar. Espírito Santo, bendiga toda a tua igreja, bendiga ao bispo Macedo e a senhora Esther, dê a ele sabedoria para tomar decisões, para que a igreja cresça mais em todo o mundo. Bendiga ele, Senhor, o bispo Renato e sua esposa. Bendiga ele, Senhor, o bispo Francisco e a esposa também. E nosso líder espiritual, ele, Senhor, o bispo Gustavo e sua esposa. E todos os pastores, auxiliares, e todos os obreiros, obreiras, servos, povo tudo, bendiga a todos e bendiga nossas vidas, e que esta semente que foi posta venga dar frutos. Amém? E graças a Deus. Amém. Que Deus me los bendiga a todos os terdes. Não perda amanhã. Vamos estar falando da segunda característica de quem não tem o Espírito Santo. Se você já tem, estará mais forte. Quem não tem, vai ser bautizado com o Espírito Santo. Prepare-se, vá se organizando, que próximo domingo, 5 da tarde, será a reunião, como você vê a placa aí, reunião de la lâmpada encendida. Você vai ser esta lâmpada encendida, brilhando, para ser a diferença e glorificar a nosso Deus. Muito boas tardes e que Deus me los bendiga a todos.